nessa noite maravilhosa, qual o Senhor nos concede de estarmos aqui na presença do Senhor Jesus. Estamos com alguns probleminhas técnicos devido a algumas mudanças que está sendo feita no site, e pode ser que os irmãos, quem está chegando agora, não esteja vendo a nossa imagem, né? Não esteja vendo aqui o meu rosto, né? Mas isso não impede, já estamos aí tentando resolver esse probleminha. Sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira do dia 15 de junho de 2022. Hoje eu estou aqui, era para o evangelista Célio já estar aqui, né? Porém, ele não chegou a tempo e pediu para nós remar o barco, né? Então, nós estamos aqui juntamente com os irmãos. Nosso propósito é com o Senhor e nós temos um propósito de estarmos aqui com os irmãos para orar, para buscar a face do Senhor e estarmos juntos, falando um pouquinho daquilo que nós, com as nossas poucas e simples palavras, saberemos expressar, ou talvez não, né? Mas é o Espírito Santo que intercede, é o Espírito Santo que move, é Deus que trabalha no coração do homem, essa terra que é uma terra onde é lançada a semente de Cristo, e é o Senhor que faz ela germinar, faz com que ela venha dar frutos. Então, o que nós podemos fazer é lançar a palavra. O que nós podemos fazer verdadeiramente é testemunhar do real e sincero amor que temos para com o nosso Deus e o amor que Ele tem demonstrado a cada dia para conosco. Sabemos que agradecer a Deus é um ato de alguém que tem um coração transformado. Ser grato a Deus é realmente ter uma transformação. Isso é uma dádiva. Ser grato é uma dádiva do Senhor. E nós precisamos aprender com Cristo, de sermos gratos a cada dia, até pelos dias ruins, pelos dias dificultosos, pelos dias de batalhas. Antes de nós lermos a palavra, também quero expressar aqui, já estamos com bastante irmãos participando, até meu esposo, o evangelista Célio, está desejando aqui a paz do Senhor a todos, né? Que a paz estejam com todos. Tem bastante irmãos aí participando, deixando a sua saudação. Hoje não vou conseguir, irmãos, anotar os nomes, mas depois eu vou pegar os nomes no chat, que vai ficar lá gravado, né? Eu vou pegar o nome e eu vou colocar no caderninho de oração e vou depositar na nossa caixa de pedidos de oração. E hoje, uma véspera de feriado, onde nós sabemos que muitas pessoas se preparam e se programam para tantas coisas, fazem tantos projetos, né? Mas o dia de amanhã pertence ao nosso Deus. E nós devemos estar firmes, devemos estar convictos de nossa fé, devemos estar sempre perseverando na presença do Senhor, estarmos diante dele com o nosso coração contrito, com o nosso coração grato, porque o Senhor, a cada dia, Ele tem cuidado de cada um de nós, né? Eu vou ler aqui uma menção de oração que faz parte do capítulo que nós vamos ler em Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Se alguém já quiser ir colocando para nós aí, alguns dos irmãos, fique à vontade, viu, irmão? Sempre tem alguém que colabora conosco, às vezes pode alguém entrar logo após e não saber qual o versículo, né, que nós estamos falando, mas se alguém já quiser escrever aí, fique à vontade. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Uma menção de oração diz assim, ó: Pai Celestial,
Somente tu sabes, melhor do que eu, o quanto sou imperfeito. Agradeço-te pela certeza de que não desistirás de mim, mas continuarás a tua obra até o dia em que Jesus voltar. Essa é a expectativa, né? E a certeza de todos os cristãos, de todos aqueles que crê, né? Cristão, aquele que crê, aquele que confia, aquele que espera no Senhor. O livro de Filipenses, ele vem trazer lembranças, né? De exatamente um começo de um processo, a qual Paulo trouxe também, Paulo e Timóteo, né? Diz aqui no capítulo 1 de Filipenses 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com o bispo e o diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A introdução, logo abaixo, do versículo 2, assim, ó, o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da fidelidade ao Evangelho. O 3 diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como nós vamos acrescentar aqui mais alguns 2 versículos, como eu quero introduzir esses versículos aqui para dar o desfecho dessa mensagem, diz assim no 7: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Aí Paulo descreve aqui, deixando, né, um pedido, e diz: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Que palavra perfeita e adequada, né, para os dias que nós estamos vivendo, quando se fala que somos um projeto de Deus. Ontem nós estávamos falando sobre reconstruir os muros, sobre trazer vitalidade, né, à obra e o projeto a qual Deus incumbiu a cada um de nós para que o nome do Senhor seja glorificado. Na verdade, aqui fala muito do sentimento de Paulo, mas o versículo 6, que é chave de tudo isso, que é a forma que nós queremos expressar aqui da questão da obra inacabável, da obra que está em processo de construção e da obra que, por certo e com toda certeza, Deus irá transformá-la em uma obra perfeita, né? E essa obra que está nas mãos do oleiro, que é o nosso Senhor Jesus, somos nós. E aqui ele diz assim, ó, ele falou com tanta certeza, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo, ele afirma isso com toda a convicção que ele tinha do que ele estava vendo diante dele, que era exatamente aqueles
servos, né, como ele cita no versículo 1, servo de Jesus Cristo, os santos que ele contemplava ali, aqueles a quem ele constituiu como discípulos, né? Desculpa, irmãos. Aqueles a quem ele estava exatamente estendendo a mão para que eles viessem ter um conhecimento, né, do verdadeiro evangelho, um conhecimento do que era viver em Cristo. Pois embora o testemunho de Paulo fosse uma grande transformação, o testemunho da conversão de Paulo fosse algo que realmente todos que estavam com ele já testificava isso, agora Paulo está testificando exatamente a obra que ele estava vendo que Deus estava fazendo na vida deles, daqueles discípulos, daqueles servos do Senhor, daqueles santos do Senhor, que estavam ali, né? Em todo tempo ele confirma que desde o primeiro dia até agora, quer dizer, eles estavam contemplando as obras que Deus estava fazendo na vida de Paulo, no ministério de Paulo, tanto que ele cita lá no versículo 7, que vós fostes participantes, né, da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Quer dizer, tudo que Paulo estava passando pós a convenção e o que ele estava vivenciando na pele, por ser autêntico, por ser alguém que agora, outrora ele era o perseguidor, mas agora ele era o perseguido, né? Então, agora ele testificava exatamente o que ele sentia e o que ele estava representando para o reino de Deus, e que de forma alguma, né, ele ia abrir mão de testemunhar, de verdadeiramente falar, né, das afeições de Jesus Cristo, como cita lá no versículo 8. E uma coisa que ele pediu assim com toda, né, com toda a convicção, e que nós podemos trazer para nós hoje no versículo 9, que dá uma citação de que nós estamos aqui dentro de um projeto tão grandioso da parte de Deus, que é um projeto de edificar, um projeto de ver Deus operar e Deus terminar, Deus concretizar grandes obras que Ele já está fazendo, né? Na nossa vida, na vida daqueles a quem nós temos contemplado, que têm sido testemunhas, que têm realmente... Não, eu creio, eu sou convicto da caminhada que eu estou fazendo, eu não preciso me justificar, eu só tenho que testemunhar, testificar que Deus realmente está fazendo uma obra na nossa vida, né? Como nós falamos ontem com o evangelista Célio, acerca de que Neemias ele afirmou, não, embora eu esteja sendo afrontado, embora eu esteja sendo perseguido, embora eu esteja sendo ameaçado até mesmo de morte, mas eu não vou desistir dessa obra, eu não vou desistir de fazer aquilo que Deus confiou, né, e me incumbiu. É o mesmo fato de você olhar para a tua situação de hoje e ver que você também está em processo, né, e que você também está em fase de construção, porque caminhar com Cristo é exatamente uma comparação de todos os dias nós renunciarmos a nós mesmos. Todos os dias eu preciso renunciar aquilo que não agrega, aquilo que não soma na minha vida espiritual, aquilo que não traz edificação para mim e muito menos para outras pessoas, né? Aquilo que não deve ser proclamado e falado para denigrir, para destruir, mas aquilo que deve ser dito que venha da parte de Deus, mas que venha edificar, que venha da vida. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão oprimidas, as pessoas estão debilitadas mentalmente, emocionalmente, as pessoas estão sendo açoitadas, as pessoas estão vivenciando problemas que essas pessoas, na verdade,
lubrificar um pouco a garganta aqui. Que essas pessoas, na verdade, elas, quem sabe, foram pessoas cheias de sonhos, de expectativas. Pessoas que projetaram, que chegaram até concluir seus projetos. Mas hoje, diante da situação, diante dos muros, da calamidade que se vive hoje, a pessoa simplesmente, né, ou de uma forma catastrófica, a pessoa desceu ao último extremo. Né? A gente compartilha e conhece muitas pessoas que estão vivendo um estágio de depressão terrível, estágios de ansiedade ao ponto de terem medo de sair do portão da sua casa. Hoje mesmo, uma pessoa conversava comigo e ela disse assim, olha, eu estou concluindo a minha faculdade, mas eu tive uma crise tão forte de ansiedade devido ao pós que eu vivi, né? Que todos sabem, que é essa calamidade mundial que nós vivemos na saúde. E eu vivi esse pós-traumático tão grande que eu fui no psiquiatra, fui no psicólogo, fui no psiquiatra, estou consultando, e ele me passou um medicamento muito forte, e eu estou tomando medicamento, só que eu estou com medo de sair para fora do meu portão, eu tenho medo de ir lá levar o lixo na lixeira, eu tenho medo de abrir a porta e de sair para fora, né? E além do mais, eu ainda perdi pessoas. Então, assim, eu me sinto totalmente acabada, eu me sinto desestruturada. Eu estou tentando, eu tô me esforçando, mas eu não consigo. Então, isso são inúmeras situações que muitas vezes chegam até nós, e aquelas que nós nem sabemos, que de fato estão aí ocorrendo e acontecendo, e são obras que elas precisam ser reveladas através da oração e da oração de libertação e da forma que nós cremos que Deus ele pode concluir uma obra na vida de alguém. Então, no momento desse, você ouve alguém com tanto desespero dizer, ai, moça, eu estou nessa situação, eu estou vivendo isso, me ajuda, eu não sei. Aí você tem que pensar pelos dois lados, a pessoa não está conseguindo concluir o seu projeto, que é terminar uma faculdade, a pessoa não está conseguindo, de tanta ansiedade, conseguindo assimilar nada, a pessoa está oprimida, está aflita, está angustiada, a pessoa está em desespero da alma, aí você vai lá e dá uma palavra o quê? Uma palavra que destrói? Uma palavra dizer assim, isso é assim mesmo, está todo mundo dessa forma, e eu também já passei por isso, estou passando pior. Não, você vai dar uma palavra que vai testificar exatamente a graça de Deus e aquilo que é a afeição de Jesus Cristo para com o próximo, para com o ser humano. Deus ele tem prazer em começar algo e terminar. Deus ele nunca deixou nada pela metade, nem na minha, nem na sua vida. E, todavia, quando ele concluiu uma obra na nossa vida, que nós nos tornarmos varão perfeito, varão ao estilo de Deus, ao estilo de Cristo, nós partiremos deste lugar, nós sairemos desse solo contaminado. É uma obra que será, né, terminada. Mas, enfim, aí você vai se frustrar, aí você vai se desesperar, conhecendo a Deus, ao ponto de você dizer, eu vou desistir, eu vou desanimar, para mim não tem jeito. Olha a situação que está minha família, olha a situação que está minha empresa, olha a situação que está meu filho, olha a situação que está meu marido, olha a situação que eu estou vivendo, olha a situação que está o mundo. Aí você começa a fazer uma somatória de problemas, uma somatória de situações, e quando você imaginar, você está num caos, de uma depressão, num calabouço que você mesmo não consegue mais nem concentrar ao ponto de querer sair, porque tem pessoas que se afundam tanto que ela não consegue mais pensar uma forma de sair da caverna, de sair do calabouço, de sair do poço, porque ela não acredita mais.
Mas não é por isso que você vai desistir, não é por isso que você vai desanimar. Lembre-se, porque tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É uma promessa. Então, assim, não precisamos estar preocupados se nós não estamos perfeitos aos olhos de quem nos vê. Nós precisamos estar preocupados se nós estamos na mão daquele que começou a boa obra. Na mão de quem nós estamos? Na mão de quem eu e você estamos seguros? É essa convicção que nós devemos ter. Foi o que Paulo citou. E aí no versículo 9 que eu queria falar e vou falar agora, que diz exatamente: peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Aí o 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quer dizer, independente de estarmos inacabáveis, independente da obra não estar completa, nós precisamos estar nas mãos daquele que está construindo, que é o nosso Deus, para que possamos gerar frutos de justiça, né? Aí diz assim, ó, uma introdução mencionada em oração: ore por sua família usando essas palavras. Aí você olha e diz assim: Deus, olha a situação que está minha família, essa obra é tua, Senhor. Olha a situação que está meu casamento, Senhor, essa obra é tua, Senhor. Olha a situação que está a minha empresa, Deus, essa obra é tua. Olha a situação que está. Eu vou mais além, porque o que é terreno, o que é material, a Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é material, o que é matéria, tudo vai acabar. Mas o que é espiritual, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou além. Olha a situação, Deus, que está a minha vida espiritual. Eu não tenho mais força de orar. Eu não tenho mais força de buscar. Eu não tenho mais força de estar na tua presença. Eu não tenho mais força, Senhor. Outra hora eu fazia isso, outra hora. Aí você vai começando a lembrar e vai começando a ter saudades, vai começando a viver uma saudade que ela é tão boa, mas ao mesmo tempo ela te prejudica, porque você começa a querer ficar naquele período e dizer assim: mas eu acho que eu não volto mais, mas eu acho que eu não consigo. Por que não, se Deus ainda não terminou a obra? Por que não acreditar se a obra ainda está inacabável? Por que não acreditar, sendo que você está na mão daquele que é o dono da obra? Somos obras-primas do Senhor. Somos criaturas feitas, moldadas, e o sopro de vida veio dele para nossas vidas. E também o sopro de vida de cada um de nós está nas mãos dele, do nosso Criador. E aqui diz assim, ó: será que você, diante de toda essa situação, diante dessa tua dificuldade, diante desse caos que você está vivendo, olha para um lado, vê pessoas caindo, vê pessoas se destruindo, ou você olha para você, vê que você não está bem, ou alguém está aí pedindo: meu Deus, faz uma obra na vida desse homem, desse alcoólatra, desse usuário, desse viciado. Faz uma obra na vida daquele que está preso. Não preso só cativo, preso só em questões de prisões, de cadeia, de correntes, mas preso na alma. A das piores prisões é aquela que a mente aprisiona o homem e faz com que ele esteja preso a um sentimento, a uma situação, a algo que ele não consegue sair.
Isso é uma cadeia, isso é uma prisão espiritual. E o inimigo quer fazer isso, quer nos aprisionar, quer aprisionar a nossa mente, quer aprisionar o nosso pensamento, para que nós venhamos acreditar que a obra encerrou, que tudo acabou e que nós não temos mais oportunidade. Aí alguém pode olhar e dizer assim, ó, mas e a minha família? Aí você vai olhar e dizer, usando essas palavras, usando essas palavras para que o amor uns pelos outros flua. O que falar, o que fazer quando o amor, como uma fonte, que eu já vivi isso, eu já passei por isso, quando a fonte do amor se limita e quando a fonte do amor seca em nossas vidas. Você se frustra tanto, você se decepciona tanto, você acredita tanto às vezes que deposita toda a tua fé, tua confiança, deposita o teu tempo, você te desgasta, você faz renúncias, você se entrega àquilo ou àquela situação e de repente você vê que uma frustração foi capaz de destruir tudo aquilo que você trabalhou, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você sonhou. E aquela fonte do amor começa a secar e estamos sujeitos, qualquer um de nós. Se você ainda não viveu, você, como obra inacabável, como alguém que está em construção, você pode ser desprovido disso. Porque Deus, ele não poupa ninguém de passar pelos piores desertos. Ele não poupa nenhum soldado de ter que enfrentar a guerra. Ele só nos poupa de morrer na guerra. Ele só nos poupa de perder a guerra, porque a batalha, a peleja, não é nossa, é do Senhor. Todavia, Ele pelejará por nós. Mas poupar ao ponto de nos fazermos, de nos deixar imaturo, de não vivenciar situações, mas hoje ou amanhã, quero te deixar seguro, como obra na mão do Deus vivo, você vai passar e vai sobreviver. Porque a Bíblia diz, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Então, quando passares, né? Então, assim, faz parte e é específico e é real você falar que está tudo incluído no pacote, faz parte da jornada. Aí você vai começar a meditar que dentro de você secou uma fonte, que essa fonte morre ao ponto de você desacreditar de tudo, de todos e todas as coisas. Aí você começa a olhar e dizer, meu Deus, eu preciso de uma reforma. Quem sabe você hoje refletiu sobre isso. Deus, eu preciso de uma reforma. Eu preciso de uma reforma sobre mim, sobre a minha vida, sobre essa obra. Porque quando Deus entra e começa a modelar, quando Deus entra e começa a reformar a nossa vida, a fonte do amor pode haver secado, os sonhos podem haver se frustrado, os projetos podem estar engavetados, a esperança pode ter morrido. Mas quando vem os cheiros das águas, quando Deus começa a derramar sobre essa terra seca, o orvalho, a chuva, quando Deus começa a fazer com que a semente desça sobre a terra, quando Deus começa a fazer a semente aprofundar sobre a terra ao ponto de ela estar fixada no solo. E ali começa a vir a chuva.
E ali começa a vir o mover de Deus. Ali começa a vir o processo. E todo processo, ele não é do dia para o outro. E como semente, o processo começa a vir e ela começa a brotar sobre a terra, a romper sobre a terra. E quando começa a romper sobre a terra, ela começa a sofrer alguns desgastes do sol, do vento. Aí começa a vir exatamente para que venhamos ser aprovados pelas coisas excelentes. Só sabe dizer o que são coisas excelentes aquele que viveu o processo, aquele que viveu exatamente o moldar, a reforma, a restauração na sua vida. Não vem me dizer que por anos de cristão, por tempo eu sirvo a Deus há tanto tempo, eu sou desde 1900 sei lá quanto. Não vem me dizer. Às vezes alguém que chegou ontem começa a viver um processo porque Deus tem pressa daquele que se dispõe as suas mãos para que venha ser moldado, para que a obra seja já. Principalmente hoje. Deus tem pressa em salvar a nossa casa, Deus tem pressa em salvar a nossa família, Deus tem pressa em cumprir promessas, porque o tempo é dele, o relógio de Deus está aí, ó. E nós estamos vivendo exatamente um tempo propício para que a semente venha nascer, para que venha gerar os frutos, para que os frutos venham aparecer, porque os frutos são do Senhor, os frutos vêm de coisas excelentes. Isso provém de quando alguém é provado, de quando alguém vive um processo para chegar a um processo de excelência, ele começa a exatamente ser sincero. E ele começa a ter muito cuidado com aquilo com que ele fala, para quem ele fala, o que ele fala, por que ele fala, direcionado a quem ele fala, porque ele sabe que de tudo que nós falarmos, de tudo que nós proceder, haverá o livro das obras. E lá estarão as obras boas e as obras más. E nós prestaremos conta diante do nosso Deus. Por isso que façamos a escolha de sermos sinceros, de sermos honestos e principalmente de não matar ninguém na fé. Principalmente não gerar escândalo na vida de ninguém. Porque ai daquele que escandalizar. Ai daquele que gerar um escândalo ao ponto de fazer alguém perder a fé. Ainda bem que Deus, Ramaya Soldekaya Managas, ainda bem que Deus, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Ainda bem que Deus tem a nossa vida como uma obra inacabável. Porque aí é nesse processo que nós vamos aprender a sermos sinceros mais e mais com o nosso Deus. É nesse processo, minha irmã, que tu está passando aí dentro da tua casa, com o teu filho, com a tua família. É nesse processo que você vai aprender a caminhar sozinha. E você vai ver o quanto Deus é teu amigo e teu companheiro. Você vai ver por excelência, os teus olhos abrirão e você verá o quanto Deus tem te amado, o quanto Deus tem zelado da tua vida. E o quanto Deus vai falar no pior momento da tua vida contigo. É um processo por excelência. É um processo majestoso, onde Deus se manifesta a sua obra e diz: eu estou aqui. Eu sou o teu Deus. Eu caminho contigo sobre as águas. Eu caminho contigo sobre o fogo. Eu sou o teu Deus.
Eu te seguro pelas mãos e te levanto. Eu te tiro desse abismo, deste monturo, eu te ergo. Eu te tiro do pó e da cinza. Eu te restituo, eu te reformo, eu te transformo. Remei de caia subiandarás. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Deus trabalhando em minha vida, na tua vida, como um autor, como um construtor. Eu sinto Deus moldando a nossa vida com suas mãos de excelência. Para quê? Para que vocês continuem a crescer no conhecimento e entendimento do Senhor. No versículo 11, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Os frutos que você vai gerar depois desse processo de uma obra inacabável, de alguém que foi reformado, de alguém que foi restaurado por Cristo. Os frutos que você dará será frutos de justiça. Paulo falava isso para eles porque Paulo tinha certeza que eles dariam frutos. E olha, os frutos estão aqui nessa noite ouvindo. Nós somos sequências dessa árvore frutífera de lá, da pregação dos gentios para os gentios. A oportunidade que não era para nós, mas nos sobreveio, porque Deus enviou o seu Filho único e demonstrou em todas as formas o que é o amor, através da morte do seu Filho ali na cruz do Calvário. Ei, você é obra-prima nas mãos do Senhor Jesus. Você é uma obra que está em reforma. Você é uma obra que está sendo moldada, trabalhada, lapidada. Você é uma matéria que está sendo movida, mexida, transformada, e toda matéria que é transformada, ela é passada por um processo, ela nunca mais volta a ser a mesma. O ferro, depois que ele é queimado, ele não volta mais a ser o mesmo. E Deus está trabalhando exatamente na sua obra, que somos nós. Ele baseava a crença e a fidelidade daqueles santos. E ele acreditou, e ele baseou todo aquele processo. Porque não é todo mundo que quer passar o processo com você, não. Não é todo mundo que entende, não. Não é todo mundo que suporta, não. Tem uns que Deus permite ficarem até cego, cauterizados, neutralizados. É como se cerrasse uma visão, os amigos de Jó. Mas o que aconteceu? Mas como isso? O que está acontecendo, Jó? Mas você sendo tão fiel, por que você está passando por isso, Jó? Você sendo um santo, santifica até os teus, e por que você passa por esse processo agora? Jó, você era um exemplo. Exatamente por isso, para continuar sendo melhor. Para que o estado primeiro dele fosse um estado de processo, para que a obra seja concretizada e fosse uma obra completa, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, Paulo, ele baseou que por eles permanecerem ali, né, resilientes, permaneceram, participaram com Paulo dos piores momentos, né? Tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Paulo afirmou, ele estava demonstrando uma admiração tão afetuosa pelo aqueles homens,
né, pelos aqueles santos e servos de Deus ali. E aquela igreja de Filipos, eles estavam unidos com Paulo, né? Então, diante do sofrimento, diante do testemunho do evangelho, e eles compartilhavam da graça que eles haviam experimentado. Então, eles eram testemunhas, né? Eles não eram testemunhas, aquelas pessoas que só contam tristeza e só contam derrota. Eles eram testemunhas, né? Então, a afeição de Paulo por eles era idêntica do amor de Cristo. Era idêntico. A forma que Paulo olhava e testificava, identificava a qualidade deles ali naquele momento, era semelhante ao amor de Cristo por eles. Aí Paulo afirma, né, que o amor deles resulte na capacidade de eles discernirem e escolherem o que moralmente era melhor, né? Porque a partir do momento que as pessoas começam a crescer na ciência, a Bíblia diz que a ciência, a letra mata também, né? A letra mata. Tem gente que hoje tem tanta letra, tanto conhecimento, que você não aguenta escutar. Você não tem paciência. Porque ficou na letra, ficou no conhecimento. Mas o conhecimento com a letra, com a ciência, com a graça, que a graça é o superior, aí faz a diferença. Muita diferença. Faz muita diferença. Porque essa graça demonstra que o teu conhecimento é inferior ao nível da sinceridade do amor que você tem para com Deus e daquilo que você fala e expressa acerca do reino do evangelho. Então, como resultado, a vida deles seria muito pura, e eles, por terem toda aquela bagagem, experiência, e permanecerem sinceros e terem sido aprovados, Paulo afirma que eles dariam continuidade, né, no propósito e na fidelidade, e eles impediriam, veja, olha que compromisso, olha que caráter que aquela igreja, aqueles irmãos, olha que qualificação que aquela igreja de Filipenses, né, teve diante aos olhos de Paulo, né, como um bom líder, que ele chegou a mencionar que eles, quando eles disse assim, para que eles não viessem escandalizar, para que eles fossem sinceros, ele estava dizendo exatamente, porque vocês permanecendo desta forma, vocês irão impedir que os outros tropecem e percam a fé. Que o Espírito de Deus, que Deus, com toda a sua excelência, continue falando de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, de uma forma transformadora na tua vida, na tua casa, na tua vida espiritual. Ele comece a obra hoje, ou ele termine hoje, para que você se fortaleça, para que você se sinta aprovado, para que você tenha a convicção de que você está nas mãos do melhor construtor de obras. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, a dedicação. Bastante frio, né? Curitiba. Estamos aí com 14 graus. Aqui marca para nós. Sabemos que é bastante frio. E eu gostaria de mencionar alguns nomes aqui que estão conosco. Eu acho que muitos desistiram devido à questão de não ter a imagem. Eu até achei melhor por hoje, porque eles estão fazendo um teste na questão de mexer toda essa estrutura do canal do evangelista, e após mexer vai ficar bem bacana, vai ficar assim muito bom mesmo, gente. Isso aqui
vai ficar tão, a tecnologia é tanta aqui que eu me perdi, né? E como o evangelista não está, e quem está trabalhando nesse processo aí conosco, muito obrigado por pelo menos deu para fazer a live, já estaremos fazendo a oração. O nosso irmão que está aí, né, nos auxiliando nessa questão do YouTube, e vai ficar bem mais prático para as pessoas que têm dificuldade de se inscrever, a questão dos louvores, a questão do que nós vamos estar aqui cada dia melhorando, né, para que possa chegar com uma melhor qualidade na casa de cada um que nos assiste, ou aqueles que vão ainda assistir. Faça o seguinte, você que permaneceu conosco, compartilhe essa live, seja um instrumento de Deus, um evangelista da live, para que possa evangelizar muitas outras vidas. Tem gente precisando ouvir uma palavra, tem gente precisando ouvir algo, porque as pessoas elas começam a acreditar que por elas não conseguir atingir o alvo, o objetivo, ou por não conseguirem, às vezes, a mania de perfeição de alguns trazer essa visão de que tem que ser perfeito, de que tem que faz com que as pessoas tenham medo de prosseguir nas mãos daquele que está fazendo a boa obra. E Paulo afirmou, aquele que começou a boa obra, por certo, ele terminará, ele vai concluir. Então vamos ser um incentivador, vamos ser um motivador, vamos fazer com que, se a nossa palavra for pouca, ou formos de pouca palavra, mas que sejam palavras de edificação, não de juiz, não de alguém que venha cobrar o ponto de não saber nem por onde Deus já está começando a fazer a obra na vida de alguém, subjugar. Porque Deus é aquele que faz, e Ele não deixa nada por incompleto. Vamos estar orando neste momento. Se alguém ainda quiser deixar seu nome aqui, né, no chat para oração, nós vamos estar depois aqui anotando no caderninho e colocando como é o nosso propósito na caixinha de pedido de oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai continuar falando ao nosso coração. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades. Deus, sou pó, sou cinza. Sei que sou uma obra inacabável das tuas mãos. Mas eis-me aqui, Senhor, a cada dia diante do teu processo, diante do teu trabalhar. Quero ser diferente. Eu aceito, Senhor, o teu propósito, o teu projeto sobre a minha vida. E que possamos refletir, Senhor, a sinceridade, a fidelidade, a integridade do verdadeiro cristianismo que habita dentro de nós, que está em nós. Um cristianismo que é amar o Senhor acima de tudo e todas as coisas. Que por pior e por mais difícil que seja o processo, mas nós vamos permanecer firme. Deus, fortalece esse lar, fortalece essa irmã, Senhor. Fortalece este casal, esta família. Fortalece, meu Deus, a cada um que está ouvindo ou vai ouvir esta live. Quem sabe, Jesus, alguém nessa noite não conseguiu compartilhar, não conseguiu assistir, mas vai estar ouvindo esta live amanhã, depois. O Senhor sabe o dia, a hora, e o Senhor há de falar o coração desta pessoa, há de falar com essas vidas. Que possamos ser uma voz, meu Deus, que possamos agarrar a oportunidade que nos tem sido concedida enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora, e que possamos, ó Deus, continuarmos firmes, continuarmos testemunhando do verdadeiro evangelho de Cristo, que é amor, que é a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco e que nós vamos conseguir, Senhor, alcançar o nosso objetivo maior, que é um dia, Pai,
estar com Cristo, é estar com o Senhor. E que nós temos uma eternidade, sim, para viver. E que nós já estamos diante das escolhas. E que diante das escolhas nós escolhemos a melhor parte, que é servir ao Senhor. A melhor parte, que é amar o Senhor acima de tudo, de todas as coisas, caminhar contigo. Deus, fortalece esse irmão. Fortalece essa irmã. Quantas pessoas abatidas, Pai. Quantas pessoas em desesperos. Quantas pessoas sofrendo com ansiedade, sofrendo com angustiadas, pessoas amarguradas. Pessoas que já não sabem mais o que fazer. Pessoas que estão aí vivendo, quem sabe, ó Deus, o pior momento da sua vida. Pessoas que investiram tudo, Senhor. Pessoas que foram traídas. Pessoas que foram afrontadas. Pessoas que foram abandonadas, Pai. Mas Tu és um Deus que não desampara ninguém. Tu és um Deus que acolhe, um Deus que restaura. Tu és o Pai do órfão, o esposo das viúvas. E eu creio, Jesus. Eu creio que hoje, nessa noite, o Senhor trouxe uma palavra direcionada a alguém. E essa palavra que ela tem vida, ela vai continuar trazendo vida aos corações. Essa palavra vai continuar trazendo esperança. Porque é a Tua palavra. Essa palavra provém da Tua justiça, provém do Teu reino. E é esse o propósito e o objetivo de sermos alguém que venha transmitir o fruto para que o Teu reino seja proclamado. Que possamos trazer frutos de justiça, Pai. Que possamos, meu Deus, ser grato a Ti por tudo. Que a Tua bondade reine. Que a Tua bondade, Senhor, e a Tua misericórdia esteja sobre cada vida. Abençoe este lar, esta família, esta mãe que chora. Essa mãe que pede pela salvação do seu filho. Este pai, essa mãe que foi abandonada pelo esposo, esse esposo que foi abandonado pela esposa. Deus, esses filhos que estão aí sendo destruídos porque a família está toda desestruturada. Deus, Tu és o alicerce, Tu és a base, Tu és Senhor. Dá a direção certa, entra com providência. Entra, Senhor, com providência neste lar. Entra com providência nesta causa. Deus, visita cada irmão que estão aqui, Senhor, conosco. Visita aqueles que vão ser alcançados através do compartilhamento desta live. Abençoa todos os inscritos, abençoa todos aqueles que participam. Abençoa todos aqueles que têm nos ajudado a divulgar este canal. Nós estamos diante de uma obra e nós não vamos desistir. Porque aquele que começou a boa obra há de terminar. E essa obra é Tua, Senhor. Este canal é para glorificar o Teu nome. Esta obra é Tua. Este canal é para ganhar vidas. Este canal é para edificar vidas. Abençoa minha casa, minha família, meu esposo. Guarda a casa dele, os irmãos dele, os familiares. Guarda todos, cunhados, cunhadas, sobrinhos. Guarda minha casa. Senhor, alcança minha irmã, Senhor, dando saúde, repreendendo todo inchaço, repreendendo toda enfermidade nos ossos, nos nervos, no coração. Também eu te peço em favor, meu Deus, em favor de todos os meus tios, minhas tias, meus parentes, ali em Goiânia, em Manaus, em Rondônia. Te peço em favor dos meus familiares. Também te peço em favor, meu Deus, da clínica terapêutica. Também te peço, meu Deus, a todos os familiares daqueles que estão ali. Também te peço, ó Pai, em favor daqueles que estão internados, daqueles que estão vivendo um luto nesta noite, que estão passando por um luto, que perderam seus entes queridos e estão aí vivenciando este momento de angústia, tristeza, que Tu venha ser o consolo. Que o Senhor venha ser, meu Pai, o bálsamo, o socorro bem presente, como diz a Tua palavra na hora da angústia. Porque eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, que a Tua palavra é vida. Levanta esta mulher, levanta esse jovem, esta criança, esse adolescente. Levanta este servo, levanta este pastor, esse missionário.
Levanta este evangelista. Levanta esse obreiro, esta obreira, Pai. O Senhor nos chamou para dar frutos. E o Senhor vai requerer os frutos de cada um de nós. Quem sabe alguém que foi tão destruído, passou por um processo de tanta dor, de tanta decepção, e perdeu a fé. A fonte do amor se secou e não consegue ver uma saída. Pai, levanta essa família que se afastou da tua casa. Quem sabe o inimigo usou alguém para destruir este lar, esta família, este casal, esse jovem, esse adolescente. Ai, daqueles que escandaliza a fé de um dos pequeninos do Senhor. Mas o Senhor pode restaurar, o Senhor pode transformar, Senhor. E eu creio, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio de nós. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as obras que tu tens realizado. Obrigado, Senhor, pelo sim. Obrigado pelo não. Jesus, repreenda toda a fúria, todo vento contrário contra esta casa. Todo vento de destruição, toda miséria anunciada, toda miséria dita e mal falada para esta família. É no nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deixo aqui a paz do Senhor Jesus, que o teu coração possa continuar sendo aquecido e que você saia deste inverno espiritual, que você saia dessa caverna, dessa gruta gelada, desse calabouço, desse poço, e comece a olhar para o alto, que é de lá que veio o teu socorro. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.